Saudações, meus caros, aqui quem fala com vocês hoje é o engenheiro Pablo Jean. No vídeo passado já tratamos sobre como controlar displays baseados no controlador SSD 1306, mas um outro controlador muito comum em diversos projetos são displays baseados no controlador ST7920, que é um que eu tenho aqui em mãos, tá? É um controlador com tamanho bom, um tamanho grande, tá? Apesar da mesma resolução de 128 por 64, é um display com mais de 4 polegadas, então é possível que um usuário possa ver as informações a uma maior distância, ok? Então é muito interessante também a gente saiba como utilizar esse display e também controlá-lo. Lembrando que a biblioteca que eu desenvolvi também é capaz de utilizá-lo, sem a necessidade de mudanças na lógica de geração das imagens e das telas, o que torna tudo muito flexível, ok? Bom, se você não viu o vídeo no qual eu trato da SSD 1306, confira o card que está aparecendo aqui em cima, tá? Pois lá eu detalho um pouquinho melhor como é que a gente utiliza a biblioteca, ok? Aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, pois não há necessidade, tá? É um tema que eu já abordei no outro vídeo e aqui vamos aprender como utilizar para este display, beleza? Então bom, antes de começar, vai lá, dá o like aqui no vídeo, tá? Porque isso ajuda muito o canal, principalmente a tornar o conteúdo mais relevante para outras pessoas que se interessam pelo assunto, tá? Se inscreve aí no canal também e ativa o sininho, tá? E deixa eu fazer um convite bem rapidinho aqui para você, tá? Se você quer se tornar um desenvolvedor de sistemas embarcados profissional, transformar aquele seu Arduino num peso de papel, eu te convido a conhecer o curso de STM32 F411 Essencial, um curso no qual a gente aborda este microcontrolador da ST em detalhes, analisamos a documentação, os periféricos e também ao final vamos desenvolver um projeto e aplicar tudo aquilo que conhecemos de uma forma a criar um projeto bem organizado, tá? Muito útil e necessário que desenvolvedores profissionais entendam como fazer, beleza? E lembrando que se você for lá através do link que está aqui embaixo na descrição, você vai receber um descontão especial, você vai pagar bem barato num curso que é excelente e vai te ajudar demais aí na sua carreira, beleza? Bom, disso então, vamos começar! Beleza, galera, vamos então falar do display baseado no driver ST7920, tá? Tenho aqui este exemplar, tá? Então ele tem uma tela de 3.2 polegadas, resolução de 128 por 64, tá? Ele é um display que pode trabalhar em comunicação 8 bits, 4 bits e SPI, tá? Mais comum a gente utilizar a SPI, tá? Porque utiliza bem menos GPIOs, tá? Fica mais simples a implementação. No entanto, em SPI a gente perde um pouco de tempo de resposta, tá? Porque uma saída paralela ela é bem mais rápida para enviar as informações. Bom, ele é um display, como vocês podem ver, que tem bastante terminais. Temos aqui os seus 20 terminais, tá? A gente vai ver datasheet quais que eles significam, tá? Deixa eu virar aqui, tá? E colocar até mais perto da câmera. Bom, como vocês podem ver, temos aqui então GND, tá? Deixa eu pegar um pouquinho a luz aqui, deixa eu arrumar aqui. Isso, ó, ficou bom, né? Temos aqui então GND, VCC, VO, tá? Aqui é o ajuste de... Opa, deixa eu trazer mais para cá. Aí. Bom, então temos aqui de novo, vamos lá. GND, VCC que é a alimentação, VO que é o contraste, tá? Mas a gente não precisa ajustar aqui porque tem esse potenciômetro aqui, tá? Que já é o ajuste de contraste. RS, RW, E, DB0, ADB7. Então vocês veem aqui que esses terminais são muito parecidos com os displays alfanuméricos, tá? Temos aqui então alguns pinos diferentes, né? PSB, um que está não conectado, Reset, VOUT, BLA e BLK. Então esses dois aqui são do LED, né? Para acender o LED de fundo. Essa saída aqui que a gente costuma não utilizar. Reset, PSB que a gente vai selecionar o tipo de interface. E as interfaces de envio de dados, tá? Bom, esse é o display, tá? Ele é bem simples de utilizar também, tá? Não é nada de outro mundo, tá? Só a sua interface de comunicação em SPI que tem algumas chatices ali que a gente tem que analisar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá pro datasheet para a gente poder ver algumas informações sobre ele. Bom, aqui na documentação, senhores, o que nós temos? Temos aqui, então, algumas features relacionadas ao display, tá? Lembrando que este datasheet vai estar disponível para vocês, depois vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, tá? Bom, o que eu quero mostrar de importante para vocês? Bom, lá embaixo temos a descrição dos pinos, tá? Tem aqui de reset, que, bom, é reset, né? Nível baixo vai resetar o display.
Agora que a gente viu, né? O PSB, aquele pino, né? É para seleção do tipo de interface. Se eu colocar em nível 0, quer dizer que eu vou trabalhar no modo serial. Nível 1 vai ser em comunicação 8 ou 4 bits paralela, tá? Que é mais rápida, só que requer mais GPIOs. Aí temos aqui, então, 3 pinos super importantes, tá? RS, RW e E, de Enable, né? O RS, quando você dá em modo serial, ele se refere ao Chip Select, tá? Um detalhe aqui muito importante que é para vocês verem aqui, ó. Chip Select for Serial Mode, tá? Então, o chip está habilitado em nível alto. Nível baixo, você desabilita o chip. Ou seja, comumente em interface SPI, o Chip Select em nível baixo é habilitado e em nível alto é desabilitado. Aqui é o contrário, tá? Então, isso aqui é um ponto de atenção. Não tanta atenção, tá? Porque a biblioteca, ela lida com isso. Tudo que você tem que forçar na biblioteca é falar, qual função que eu controlo o sinal da GPIO? É essa, e ela se vira com o resto. Bom, o terminal de RW vira o Serial Input Data, né? Por onde você vai tá enviando as informações, tá? Lembrando que o ST7920 não tem MISO, tá? Master Input e Slave Output. Então, não tem como você receber os dados que tem lá dentro, tá? Você consegue apenas enviar. E o de Enable vira o Clock, tá? Que seria, né, o meu Serial Clock aqui, tá? Aí tem o restante, terminais de datas. Aí tem outros terminais que são relacionados mais internamente ali ao chip, né? Como os comuns, segmentos, a parte de tensão de polarização e outros detalhes que não carece aqui, tá? E bom, o que temos lá para baixo também, tá? Temos várias outras informações a respeito do driver aqui, tá? Mas o que interessa para a gente vai ser mais lá para baixo, que é aqui a parte de instruções, tá? Aqui temos as instruções que estão ali disponíveis, tá? Como é que você configura. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá, galera? Para vocês estudarem, entender como ele funciona mais a fundo. A biblioteca, ela lida com isso, tá? Então, para você é tudo transparente. Você vai, eu quero escrever num pixel, tá bom, vou escrever no pixel. Eu quero dar um refresh, vou dar um refresh, tá? Mas é legal que vocês derem uma olhada para entender os comandos. Porque isso aqui é mais interessante quando você vai ter que implementar o driver. Que foi o que eu fiz, né? Implementei o driver, então eu tive que estudar o datasheet, mas ele não é difícil de entender não, tá? Na verdade, ele é bem simples, tá? E lembrando que esse display também, ele tem o modo gráfico e o modo de texto, tá? Então ele funciona como um display alfanumérico ali de 4 linhas, ok? Mas assim, você vai comprar um display desse, você não vai utilizar modo alfanumérico, né? Você quer exibir gráficos, ok? Então, bom, é isso aqui, tá? Dessa parte de pinout, tá? Bom, mais ou menos, né? Porque a gente também tem que ver como é que a gente vai ligar a nossa placa, tá? Então, já quero até mostrar a placa aqui para vocês, tá? De antemão, vou mostrar. E depois vou mostrar as ligações para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Tá aqui, então, né? A placa já montada. Eu tenho aqui a minha Blackpill com o meu STM32F411, ok? E aqui o meu display já montado, tá? As ligações vindo aqui por baixo. Essas ligações referentes à alimentação, tá? Aqui eu estou alimentando ele com 5 volts, tá? Porque se a gente alimentar com 3, vocês vão notar que a polarização não vai ficar legal. Então, você vai ter que utilizar 3 volts aqui. 5 volts, aliás, tá? Mas a comunicação, ela vai funcionar sem problemas em 3 volts, tá? Já testei aqui, não tem nenhum BO, tá? Ela vai trabalhar sem problemas. É só a questão de alimentação principal, ali pela questão da tensão de polarização, ok? Poderia colocar um potenciômetro, ligar em 5 volts, ligar o restante em 3? Sim, poderia. Mas eu não queria ter que colocar um potenciômetro aqui para ocupar espaço, tá? Eu queria deixar algo bem compacto. O importante é que funcionou, tá? Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá então, voltar para o computador para a gente dar uma analisada na biblioteca. É claro, eu vou dar um tapa ali rapidinho na parte da Graphic Display, principalmente para mostrar para você, o driver do ST7920, tá? Aí a parte ali mais detalhada das funções do Graphic Display, dê uma olhadinha no vídeo lá do SSD306, tá? Porque lá eu entro em mais detalhes a respeito disso, tá? E bom, se você não conhece o driver SSD306, você vai conhecer ele agora e ter mais um componente aí, mais um display para você adicionar ao seu portfólio de conhecimento. Bom, galera, estamos aqui no computador. Estou com a Graphic Display aberta, tá? Mas antes, tá? Vamos dar uma pausa aqui pro café bem rapidinho, tá? É muito bom a gente sempre tomar um cafezinho enquanto a gente desenvolve, né? Quem gosta de café, ó, café é uma maravilha. Bom, aproveitando aqui então essa pausa que a gente fez pro café, se você não deu like no vídeo ainda, por favor, deixa o like aí no vídeo, tá? Isso ajuda demais a gente, tá? Vai tornar esse conteúdo mais relevante, tá? Eu preparo esses conteúdos com bastante dedicação para vocês, porque algo que eu quero compartilhar com vocês é a minha experiência profissional e tudo que eu aprendi durante esses anos aí desenvolvendo sistemas embarcados, tá?
Então, assim, tem uma dedicação grande aí, tá? Para poder trazer um conteúdo bem bacana para vocês. E o like, para mim, já é um pagamento que eu quero de vocês. O único pagamento que eu quero é o like, porque isso ajuda demais, vai tornar o conteúdo cada vez mais relevante, tá? Aproveita e também se inscreve, tá? Se inscreve aí, clica no sininho, para você estar sempre recebendo as novidades, vídeos novos que eu vou postando, tá? Toda semana eu tô postando alguma coisa nova, algum vídeo bem interessante para te ajudar aí na sua carreira, beleza? Bom, vamos continuar aqui então, vai? Bom, estamos aqui então no GitHub, na biblioteca do Graphic Display. Já abordei ela lá no SSD 306, sobre sua questão de estrutura, qual que é a ideia dela, tá? Eu vou dar um resuminho aqui, caso você não queira ver. A ideia da biblioteca é a gente ter uma parte que se refere ao gráfico, que seria gerar formas geométricas como retângulos, círculos, arcos, escrever texto e também figuras, tá? E toda essa parte é uma parte isolada, tá? Que seria uma parte do meio de campo, né? Um middleware. E aí a gente tem a parte dos drivers, tá? Os drivers daí são os displays. E esses módulos são separados, tá? Até porque assim, eu quero usar esse display com a LVGL, que é uma biblioteca bem completa de interface gráfica, tá? Até uma pegada diferente do que eu faço aqui, tá? Mas enfim. Então, os drivers, eles servem para isso. Você pode utilizar ali na LVGL sem nenhum problema, tá? Porque os drivers são bem simples. É só para escrever no display, tá? Inicializar, escrever, apagar. Acabou. Porque ali o controlador do display tem que ser o mais simples possível, tá? Aí a parte de lógica ela fica dentro da parte do Graphic Display. Tá, é tudo um repositório só? Sim, é tudo um repositório só. Mas é separado como vocês podem ver aqui dentro de Source, tá? Dentro de Source temos, Graphic Display, .h.c, o arquivo de fontes, e os drivers que são separados, tá? Aí dentro da parte ali do Graphic Display, você vai fazer um link, tá? Tem um link ali de driver que vai linkar o display que você está utilizando com a parte do middleware do Graphic. A hora que a gente falar pro código, vai ficar tudo super claro. Vocês vão ver que, assim, é incrível o negócio. Simplesmente isso. E também tem a questão de que a biblioteca ela é super flexível. Pablo, flexível a que ponto? Flexível se você quiser ligar 10 displays, 3 iguais e o resto diferente, você consegue, tá? Ela é flexível nesse ponto. Você pode fazer o que você quiser. Pablo, vai ser difícil um projeto que você vai ligar mais de um display. Sim, pode ser. Mas se você precisar, ela vai te economizar um tempo absurdo, ok? Então, bom, eu convido vocês a dar uma conferidinha lá, tá? Tem até aqui no repositório, o link para documentação, tá? A documentação, que eles escreveram uma documentação bem completinha, para você poder conferir tudo, tá? Tem aqui bastante informação, como você cria o seu próprio driver, as funções ali do Graphic Display. Eu nem cheguei a mostrar essa parte no vídeo SSD 306, desse tópico aqui, mas esse tópico é bem legal, porque ele resume todas as funções, como é que ela funciona, como é que você inicializa, o que são os parâmetros. Então, eu convido você a dar uma olhadinha na biblioteca, dar uma conferidinha lá, ver esse site aqui, ver se você acha que está claro para entender as informações. E basicamente é isso, tá, senhores? Da parte da biblioteca, tá? Ela não é difícil de entender, na verdade ela é bem simples. Bom, a implementação não é tão simples, tá? Porque é muito ponteiro para função, é bastante coisa. Mas é aquilo que eu falei no vídeo passado. Se você, que é um desenvolvedor em C, tá? De sistemas embarcados, você usa C. Você tem muita dificuldade com ponteiro, o meu conselho para você agora é: estuda ponteiros, tá? Faz programas com ponteiros, tenta entender eles, porque eles são das ferramentas mais poderosas que temos dentro de C, ok? Permite que você tenha uma flexibilidade muito grande, tá? Várias bibliotecas que eu escrevo, eu tenho essa flexibilidade, por quê? Porque eu uso ponteiros. Ponteiros que permitem que a gente tenha toda essa flexibilidade que a gente pode observar aqui, tá? Então estuda lá, tenta entender, não fica com dificuldade nisso, porque isso aí é algo que vai frear o seu desenvolvimento como um desenvolvedor profissional, ok? Então beleza, vamos dar sequência aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos lá, por exemplo, que a gente tem aqui. Tá? Então tem esse exemplo, né? Quais são as ligações que a gente tem aqui? Bom, tem aqui então, né, o pino de reset, o pino de chip select e a minha SPI, tá? Pô, Pablo, mas a SPI tem só dois aí, né? O MOS e o clock? Sim, porque o que eu fiz aqui? Bom, eu liguei a minha SPI 3 em Half Duplex Master, porque tudo que eu precisar enviar informação eu não vou receber. Então não tem por que eu configurar o terminal de MISO, ok? Então, bom, como é que eu configurei ele aqui? Tá, isso aqui é importante que vocês estejam atentos. Bom, eu configurei aqui, data frame para 8 bits, normal, né? Padrão. MSB first, então vocês verem a documentação do display, vocês vão ver que é assim que tem que seguir. Agora, clock parameters. Aqui vocês têm que ter um cuidado, tá? O baud rate aqui da sua SPI
limita a uns 3 megabits, tá? Não vai muito longe porque esse display não suporta velocidades muito altas, tá? Então você pode ter perda de dados, que não é interessante. Polaridade do clock, LOL, beleza? Clock Phase Second Edge. O que isso significa? Isso significa aqui que a nossa SPI ela trabalha no modo 1, ok? O que é esse modo de clock, tá? Vamos dar uma olhadinha. Bom, o que significa então essa questão do clock? Tá, eu abri essa imagem aqui, tá um pouco ruim, né? A resolução dela, mas vai servir. Bom, o caso que eu tenho ali é a polaridade do clock 0 e fase 1. O que significa? Tá? Em idle, ou seja, quando meu clock não está sendo utilizado, não tendo comunicação, ele fica em nível baixo, só que a amostragem do dado é feita somente no segundo ciclo, tá? Na segunda borda, tá? Então vem aqui, ó, clock, isso vai para nível alto, e quando ele vai para nível baixo, é que ele faz a amostragem desse dado aqui, tá? Então nós temos 4 modos de clock da SPI, tá? Então é sempre bom que vocês fiquem atentos com isso, para que sua comunicação aconteça de forma adequada, senão não vai funcionar, ok? Então, é isso que eu estou falando para vocês, tá? Fiquem atentos a isso. Então, configure a SPI de forma correta. Bom, voltando aqui, não precisa mexer em mais nada, que já vai estar funcionando certinho, beleza? Bom, vamos lá então para o código. Bom, aqui tem o código, mas calma lá, né, gente? Vamos ver como é que tá o esquemático da ligação, tá? Bom, tem aqui então o meu display. Como é que estão as ligações então? Bom, tem aqui o meu VCC, né, e o ânodo do backlight ligado nos 5 volts, e o GND, PSB e o cátodo do backlight ligado no ground, tá? São as ligações necessárias. Bom, o pino de reset, ele entra então no pino B7, lá do meu STM32. O pino de RS, que é meu chip select, entra na B6. O pino de MOSI, que é o meu RW, tá indo na B5. E por fim, o enable, que se refere ao clock, tá indo na B3, tá? Simples ligação, tá, gente? Não tem segredo. O V0 não tá ligado porque eu tô utilizando a própria referência do display. Acho que não tem necessidade de ligar um potenciômetro externo. Bom, agora vamos voltar então para o código. Bom, tenho aqui então, né, a parte da biblioteca, tá incluída aqui. Eu não vou entrar em detalhes como é que a gente inclui biblioteca, porque em vários vídeos eu expliquei para vocês como é que faz, tá? A questão de incluir biblioteca ali dentro da CubDE, como é que a gente remove os arquivos não necessários. Então não vou entrar muito em detalhes aqui, para a gente não perder muito tempo, ok? Vamos entrar aqui na parte de driver, tá? Como eu expliquei para vocês a estrutura, né? Vamos aqui na ST7920. Lembrando que também é simples, tá? Pô, Pablo, eu tenho aqui um ST7525. É super simples você criar o driver e incorporar aqui, tá? É de boa. Bom, temos aqui então algumas macros para facilitar a vida, né? Deixar o código mais fácil de entender. Modo, tá? Atualmente, ela suporta só o modo SPI. Dá pra implementar o modo 4-bit, 8-bit? Dá. Um dia que eu tiver mais tempo livre, eu posso fazer isso. Mas por enquanto, a gente vai trabalhar no modo SPI. Temos aqui uns type defs referentes às funções. Então, temos a função aqui, ó, de delay. Ela tem como retorno void. E entra um milissegundos, que é o de 32, né? O valor de 32 refere-se ao milissegundos. Temos o mutex lock, o mutex unlock. Tá? Vou falar de novo aqui, eu já falei no vídeo anterior. É importante você utilizar mutex em um ambiente de RTOS, tá? Cria um semáforo ali para gerar um lock e um unlock, tá? Para evitar concorrência e perda de dados, toda aquela coisa que quem mexe com RTOS sabe como é que é. Vamos implementar um thread safe aqui. Tudo que você precisa fazer, meu amigo, é só ir lá, criar uma função para dar um take no semáforo, uma função para dar o give no semáforo, tá? E você joga aqui dentro. E ela vai lidar com isso. Ela vai fazer o lock e o unlock nos momentos oportunos, tá? Bom, chip select. A função para fazer o controle do chip select, né? Ele vai mandar um signal, tá? Se o signal for 1, você seta. Se o signal for 0, você dá um reset no pino. Tá? É isso que você precisa fazer, tá? Não vai inverter, não precisa fazer nada. Só fala a biblioteca, controla com essa função aqui. Ela fala, beleza, acabou. Mesmo para o reset e o mesmo para o SPI write. Bom, aqui você vai chamar a função descrita na SPI. Bom, tem essa estrutura padrão do instanciamento, tá? Então, é ela que permite que você tenha, por exemplo, 3 displays desse ligado em um microcontrolador só. E os 3 funcionarem de forma completamente dependente um do outro. Isso é muito legal, tá? Isso é, assim, sem palavras. Tá, mas essa função você não pode mexer, tá? Você não mexe no handler, você não toca no handler, tá? Nessa biblioteca aqui. Então, bom, como é que eu seto esses parâmetros? Através dessa estrutura, que é a ST7920 params T. Tá? Através dela você vai mandar o parâmetro que o modo que você vai trabalhar, porque é através do modo que a biblioteca vai identificar quais funções que ela tem que utilizar, tá? E qual o método ali de inicialização.
o comprimento do seu display, quantidade de colunas, e o height, que é a quantidade de linhas. Tá? Você precisa fornecer isso. E aqui, um booleano, né? Use external frame buffer. Tá? Se você quiser prover para a biblioteca, tá? Ó, usa esse array aqui como frame buffer, tá? Lembrando, o que é um frame buffer? Por exemplo, ali, de maneira bem sucinta, tá? No Linux ali, por exemplo. O sistema operacional ele vai escrever num buffer ali, num frame buffer, o que tem que estar no display, quais informações tem que estar, tá? Na memória RAM. Aí o driver da sua GPU vai ler o que está no frame buffer e vai imprimir na tela, tá? O que você vê aqui na minha tela, tá? Que eu tô vendo aqui, é o que está no frame buffer do Linux, tá? E aí a placa de vídeo, ela tá obtendo as informações dali, tá? Então, bom, se você colocar como false, a biblioteca ela vai utilizar a alocação dinâmica para alocar esse frame buffer, tá? Agora, se você não quiser utilizar a alocação dinâmica e quiser fornecer esse array, é só você declarar lá um 28T com o seguinte tamanho: o comprimento do seu display, né, o número de linhas, vezes o número de colunas, dividido por 8, tá? Porque cada pixel é representado por 1 bit do byte, por isso que a gente divide por 8, tá? E aí vai ter a função para você mandar esse array, tá? E temos também aqui para você fornecer a função de delay, tá? Precisa fornecer a função de delay para poder dar a temporização da inicialização. E as funções de mtxlock e mtxunlock, tá? Elas não são obrigatórias, tá? Então você pode setá-las como null e beleza, o programa simplesmente vai ignorar, ok? SPI CS, SPI reset e SPI write, tá? Então você tem que fornecer as funções, tá? Lembrando, pô, Pablo, qual parâmetro que eu tenho que fornecer? Não sei. Cara, você vem aqui, pega a declaração e tá aqui, ó. Retorno o int8t, parâmetros, um array, né, um ponteiro para o int8t, mais um len que é o int32t, tá? Então, esse type def para facilitar um pouco a vida e você saber o que você precisa declarar na hora de você criar a função, tá? Vamos descendo aqui para ver mais informações, que são as funções, tá? Temos aqui st920 init, tá? Ela vai inicializar o display com o seu render, né, o seu instanciamento, mais os parâmetros que você enviou. Aqui, se você quiser setar um frame buffer externo, você vem aqui, ó, set frame buffer, você vai passar a instância, né? Toda função requer que você passe a instância, né, o ponteiro dela, e vai fornecer aqui o endereço do array. Refresh, para atualizar o que está no frame buffer, tá? Lembrando, aqui embaixo temos, né, write fill, né? Write você vai escrever num ponto em x um valor para o pixel, tá? Apagar ou acender. E o fill você vai preencher os pixels com determinado valor, né? Você pode preencher com tudo aceso ou com tudo apagado, tá? Só que essas funções, elas não acessam o display diretamente, tá? Elas apenas acessam o frame buffer. Então, por que a gente faz isso? Pelo seguinte, você tem muita coisa para escrever no display, eu tenho que escrever uma figura, eu tenho que escrever um texto, eu tenho que escrever um círculo, um retângulo, não sei o quê. Se toda vez que você fazer um negócio desse, você dar um refresh no display, vai ficar muito lento o seu programa. Então, o que você faz? Que é a sugestão que geralmente se faz, né? Bom, 2 métodos na verdade, tá? Você escreve tudo que você precisa, aí você chama o refresh do display, tá? Um outro método também bastante utilizado é você chamar o refresh periodicamente, tá? Você cria lá uma função, né? Chamada, por exemplo, a cada 10 milissegundos ou 50 milissegundos, e você faz o refresh do display, tá? Você atualiza as informações que estão ali, ok? Bom, aí você chama o refresh para pegar o que está no frame buffer e imprimir na tela, tá? Então isso aqui é uma forma de você criar algo um pouco mais, como podemos dizer, flexível, tá? Fica um uso melhor. Se vocês quiserem também, fica o convite, deem uma olhadinha aqui no ponto C, muita coisa a fazer sentido de como a biblioteca funciona, tá? Vocês vão ver que assim, não é bicho de 7 cabeças, tá? É até que simples, ok? Aí temos aqui a Graphic Display, porque eu quero mostrar aqui, tá? Vou mostrar de novo, tá? Não vou entrar nos detalhes, tá? Os detalhes estão lá no vídeo falando do outro display, tá? Temos aqui até para baixo, inclusive, ó, as chamadas, né? A inicialização dela é do mesmo jeito, tá? Você vai inicializar ela, ó, manda instanciamento mais os parâmetros, super simples, tá? Vai ter uma questão de fio, de preencher, update screen, desenhar um pixel, desenhar um caractere, escrever uma string e assim por diante, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, tá? Temos implementado, como vimos, o driver por SSD306, tá? Que contém esse GD driver T. Aqui contém aquelas funções que a gente viu aqui, tá? Ela é uma estrutura que vai estar com os endereços dessas funções, tá? Para que serve isso? Para fazer toda aquela questão de você poder utilizar qualquer display com a biblioteca. Tá? Tem aqui, ó, GD driver ST7920, tá? Aqui é um ponteiro, tá? Um extern, porque ele é declarado lá dentro do arquivo .c, como vocês podem ver aqui, tá? Então eu crio aqui, ó, GD driver T, um GD driver ST7920 ttr, né? De attribute, né? Ser um attribute table. Então eu tenho aqui, ó, minha função setPixelColor, fill frame buffer, tá? Isso aqui é tudo funções, tá? Tudo ponteiro para função. Refresh display,
set on e set contrast, tá? Esses dois, como não estão implementados para esse display, então eles são null. E aqui temos aquelas funções, né? ST7920 write, ST7920 fill e ST7920 refresh, tá? Então, tudo isso aqui é chamado internamente para a biblioteca, tá? Você não precisa chamar isso. Tudo que você vai fazer vai ser dar um initialize ali no seu display, no seu driver, e acabou. Você vai chamar o GD ali, o Graphic Display vai fazer o resto para você, tá? Então, assim, muito simples, tá, galera? Isso aqui para você utilizar. Ah, a biblioteca ela não é simples, Pablo. Pô, é bom complexo, tem um monte de coisa arada, tem estrutura, ponteiro. Gente, fica tranquilo, tá? Na hora de usar isso aqui, ó, isso aqui nem existe para você. Para você usar isso aqui, ó, na chupeta. Então, bom, já que tá falando de usar a biblioteca, vamos à biblioteca? Vamos. Bom, galera, aqui na verdade, tá? Eu já trouxe um exemplo pronto, porque a gente meio que desenvolveu ele no vídeo passado, mas é claro que eu vou explicar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Bom, então deu include aqui, tá? Graphic Display.h, inclui as fontes também, tá? A gente tem aqui várias fontes, tá? Fonte 6x8, 7x10, 11x18, 16x26, 16x24, 16x15, tá? Pablo, é um ponteiro. Sim, é um ponteiro, mas lá no ponto C, se a gente for ver, eles estão declarados aqui como variáveis assim, que seriam inteiras, né? Variáveis alocadas, certo? Então, bom, é um arquivo grandinho, tá? Então, assim, não vamos ficar dando muita trela para isso aqui, não, tá? Por que eu gosto de usar ponteiro em alguns casos, tá? Porque a gente manda, na hora que vai escrever uma string, vamos ver lá, eu explico. Vamos vir aqui na main, tá? Então, deu include nas fontes e também no meu driver da display, ok? Bom, eu tenho aqui todo esse const gigantesco aqui, esse Cobra BMP, é o bitmap de uma cobrinha, tá? Peguei um símbolo de uma cobrinha ali, um desenho, gerei o bitmap dela, né? E a gente fez a conversão aqui, tá? Tem o programinha ali que eu recomendo utilizar para fazer a conversão de um bitmap para uma figura, tá? Em C. Beleza? Bom, o que mais temos aqui? Bom, aquelas funções que eu falei para você. Gente, olha isso que simples. Olha isso aqui que é simples, tá? Tenho 3 funções aqui. glcd.cs, tá? Eu recebo um signal e eu vou mandar esse signal para escrever no meu pino, tá? Para escrever 0, tá bom, escreve 0 na chip select. Escrever 1, escreve 1. Reset, mesma coisa, mesmo sinal, tá? Mesmo sinal não, mesma lógica, na verdade, né? Preciso transmitir pela SPI um buffer com comprimento tal. Beleza, transmite lá na HSPI 3 esse buffer com esse comprimento. Tem mais segredo que isso, gente? Não tem, isso aqui tá de boa de fazer. Vamos lá, então, agora começa o grosso aqui, tá? Bom, então temos aqui, deixa eu tirar esses negócios aqui, essas variáveis, né? Para não dar nenhum warning. Temos aqui a minha instância, tá? ST7920 underline T, tá? Chamei de ST7920, nada mais justo. Eu inicializo ela tudo com 0, tá? Para ela começar zerada, tá? Lembrando, de novo, não toca na instância, tá? Seja do ST7920, seja do Graphic Display, tá? Inicializa ela zerada, beleza, mas não toca nela, não altera nenhum campo, nada, porque senão você vai bichar toda a tua biblioteca ali, tá? Bom, vamos lá, o que a gente faz? Inicializar ela no modo SPI, tá? Fala que sua altura é de 64 e o seu comprimento é 128, tá? 128 colunas por 104 linhas, ok? Vou usar um frame buffer externo? Não. Então mando como false e ele vai alocar internamente, tá? Ele vai chamar uma lock e vai alocar esse buffer ali, tá? Delay ms, tá? Então eu mando aqui o raw delay mesmo, pode utilizar. Tô utilizando o FreeRTOS. Aí você vai mandar a função relacionada ao FreeRTOS, que seria o vtask delay. SPI CS, tá? Para controlar o chip select. GLCD CS, para SPI reset, GLCD reset e para SPI write, GLCD SPI write, ok? Bom, essa aqui é a parte de parâmetros do meu ST7920. Agora vamos para a parte de parâmetros do Graphic Display, tá? Bom, o que eu mando como parâmetros? Bom, Display Driver. Vou mandar então o GD Driver ST7920, que já está lá definido dentro da biblioteca, tá? No ponto H já está exposto, para você não precisar escrever aquela estrutura, tá? Porque é um pouquinho trabalhoso, né? Vamos facilitar a vida. Display Handle, tá? É só você mandar então o ponteiro do ST7920, porque esse é meu handle, tá? É através daqui que a biblioteca vai saber quem que é o meu display, tá? E lembrando esses handles aqui, tá? Aqui eu declarei dentro da main. Só que se você fazer um programa que várias funções mexem com esses handlers aqui, tá? É importante que isso aqui esteja global, ok? Não fique local aqui, tá? Por exemplo, o ideal seria estar assim, né? Deixa eu até modificar aqui para ficar mais claro para vocês. Private variables, tá? É que eu tinha colocado a princípio ali para ficar mais fácil, ficar tudo junto, tá? Mas eu vou separar aqui
para depois vocês não fazerem isso e ficarem dando problema, tá? Vou atualizar depois também no SSD 306. Então, bom, fiz aqui, o instanciamento está lá fora como uma global, e o parâmetro pode ser local, tá? O parâmetro pode porque inicializa, depois não preciso mais dele, certo? Bom, mando o meu handler aqui, tá? E também depois falo também o parâmetro do display, né? Que é a sua altura e o seu comprimento, tá? Então, assim, tenha bastante cuidado com o handler, tá? Com o seu instanciamento, porque você não pode perder ele, tá? Ele é o seu display dentro do código. Para o seu código em si, o display é essa instância. Então, se você perder ela, você perde acesso ao seu display. E lembrando, essa instância que permite que a gente tenha 2, 3, 4, 20 displays ligados no mesmo microcontrolador. Bom, não sei por que você ligaria 20 displays no mesmo microcontrolador, mas, enfim. Dando sequência. Então, bom, primeiramente a gente inicializa o ST7920, tá? E, gente, é super simples, tá? Você manda a instância e manda os parâmetros. Pronto, inicializou, sem problema nenhum, tá? Depois eu chamo aqui o Graphic Display, né, o GD init. Vou inicializar a instância do Graphic juntamente com os parâmetros que eu forneci. E beleza. Depois eu escrevi um bitmap, tá? Começando na posição 0 em x, 0 em y. Seria ali o meu bitmap, Cobra BMP, com o seu comprimento e a sua altura, tá? Vou colocar como GD white, tá? Basicamente, nessa regra de escrever bitmap é o seguinte. Se eu mando um GD white, ele vai escrever de acordo com as cores que tá ali, tá? O branco é branco e o preto é preto. Se eu colocar um GD black, ele vai inverter as cores, tá? É só essa a lógica, ok? Porque não faz muito sentido black e white nesse caso, tá? Para imprimir uma figura, tá? Aqui eu vou setar o cursor nessa posição, tá? Linha 66, coluna 10. Contrário, né? Linha 10, coluna 66. E vou escrever essa string aqui, que vai ser agora, ó, ST7920, tá? Vou usar essa fonte, tá? Aqui, ó, fonte. Se eu der o Ctrl espaço, vai me listar para mim as fontes que tem disponíveis, tá? X10. Tá, agora eu vou falar dessa questão. Por que eu estou utilizando essas fontes como um ponteiro? Por um motivo simples, desempenho. Porque assim, aqui no STM32, um ponteiro tem o tamanho de 4 bytes, tá? Porque se eu mando isso aqui como literal, ele vai acabar gerando uma cópia, então vai ser mais pesado para você gerar, tá? Então, se você manda um ponteiro, você garante que o negócio vai ser bem mais leve, mais simples para o programa, vai ser mais leve, tá? Bom, vou escrever então, para aceder o pixel, né, GD white. Depois eu escrever um círculo, depois um círculo completo nessa posição, tá? Basicamente, aqui eu estou escrevendo um círculo preenchido, circunscrito, tá? Em outro círculo que vai fazer um contorno. E a mesma coisa aqui embaixo para um retângulo, tá? Depois vou dar um update screen, tá? Com esse update screen, todas as mudanças vão ser exibidas no display, tá? Galera, é isso. E tá simples, tá? Isso aqui não é difícil, é bem de boa de trabalhar. E bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou compilar o código e vamos ver isso aqui funcionando. Beleza, galera? Tá rodando aqui, tá? Já gravei. Eu quero que vocês vejam o seguinte, tá? Eu vou abrir aqui, vamos colocar no Live Expression, a nossa ST7920, tá? O mesmo vale também para Graphic, tá? O que eu quero que vocês vejam, tá? Temos nada preenchido aqui, tá? Tudo zerado, 000. Ah, tem um mode SP aqui, tá? O mode SP tá setado aqui porque é o valor 0, tá? Então, tudo 0, ok? Coloquei um breakpoint aqui, ó, bem no ST7920 init. Pode ver o display tá apagado, tá? Não tem nada nele. Vou dar um F8. Nenhuma informação aqui ainda, tá? Vou dar um F6. Veja que agora temos várias informações. Temos aqui, ó, o endereço das funções que ele precisa acessar. Temos aqui, ó, um booleano para indicar se foi inicializado. O frame buffer size, tá? Temos um frame buffer de 1024 bytes de 1K. Rapaz, o display é pequeno, mas consome bastante memória, tá? 1K não é pouca coisa. Temos aqui o seu comprimento e a sua altura, tá? O mesmo vai acontecer agora para o Graphic, tá? Vou dar um F6 e veja que temos tudo preenchido aqui, tá? A altura, comprimento. Temos aqui também, ó, a função do driver do display, né? A função aqui, ó, ST7920, aqui é o meu handle, ST7920 write, fill, refresh e outras informações, tá? Então, assim, não mexam nessas instâncias, por favor. Essas duas funções não precisamos mais, essas duas variáveis. Agora, eu quero que vocês olhem no display e vou fazer o passo a passo aqui, tá? Fiz o draw bitmap. Ué, cadê o meu desenho aqui? Tem um desenho aqui. Não tem, né? Setei o cursor, escrever string. Ué, mas cadê string? Draw circle. Ué, cadê? Bom, vocês já sabem por que não apareceu, tá? Vou dar o update screen aqui. Voilá. Temos as informações. Temos aqui meu texto ST7920.
o desenho ali da cobra e também o retângulo e o círculo, tá? Tudo impresso certinho, tá? E bom, esse aqui é basicamente o mesmo programa lá do SSD 306. Vejam, é o mesmo programa e praticamente só mudou esse texto aqui e ainda assim funciona perfeitamente, tá? Então só troquei o driver do display e ó, funcionou. Vocês conseguem imaginar as possibilidades que a gente tem aqui? Sério, você consegue imaginar isso? Se você consegue imaginar, deixa aí nos comentários, tá? Para eu ver quem consegue imaginar as possibilidades de uma biblioteca desse tipo aqui, com esse nível de qualidade, tá? Vou tentar até aproximar um pouquinho aqui para vocês, para ver se vocês vão conseguir ver melhor aqui a imagem, tá? Aí, galera, ó, tá um pouquinho mais próximo aqui, para que vocês possam ver, tá? Ó, ST920, temos os desenhos ali, tá? Dá praticamente ver os pixels, tá? A desvantagem aqui desse display, como ele é um pouco grande, a resolução não é tão grande, a gente consegue ver muito bem definidos os pixels, tá? Então, assim, a resolução ela é um pouco pobre, mas para poder exibir informações que precisam estar mais visíveis e maiores, ele é perfeito, tá? Então, bom, galera, desse vídeo aqui é isso, tá? Eu pretendo trazer futuros vídeos falando mais dessa biblioteca, com outros displays, tá? Até mesmo pegar um projeto e montar 2 displays desses para vocês verem funcionando e garantir para vocês que eu não tô de conversa, tá? Isso aqui é real, consigo ligar mais display ao mesmo tempo. E, bom, senhores, é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido bem bacana para você e vamos partir lá para o nosso encerramento. Então é isso, senhores e senhoras. Vimos nesse vídeo como utilizar a biblioteca do Graphic Display para controlar o ST7920, tá? É um driver bastante comum aí em alguns displays, tá? Apesar de ter um custo maior se comparado ao display OLED, mas isso se dá ao seu tamanho, à sua dimensão. Ele é muito útil naqueles projetos que a gente tem que exibir informações maiores, tá? Um display ali de mais de 3 polegadas, então ele entrega um bom tamanho, ok? E vocês viram a questão da biblioteca como ela é portável entre diferentes drivers para displays monocromáticos. E vocês viram que, apesar da biblioteca ela ter uma complexidade ali atrelada a ela, não ser algo tão, digamos assim, trivial, a sua implementação é simples, tá? Vocês viram aqui, a gente inicializou o driver do display, atribuiu ali para o Graphic Display, inicializou e tá tudo funcionando normal. Então assim, sem dificuldade, e a parte depois do driver do display se torna irrelevante para mim. Eu só preciso inicializar e o resto, o Graphic Display toca, sem nenhum problema, tá? Se tem algo também que é muito legal e interessante, é o sistema de arquivos LeoFS, tá? É uma ferramenta muito importante, é um sistema de arquivos muito confiável e utilizado em diversos projetos aí, mundo afora, tá? Ela é robusta, é confiável e muito leve, tá? Não ocupa muito espaço aí do seu microcontrolador. E não é difícil de implementar, tá? Até que é bem simples, tá? Mas se você quiser saber mais sobre LeoFS e como é que a gente pode colocar ela dentro da memória flash do tipo NOR, confira o vídeo que está aparecendo aqui do lado neste quadrinho, tá? E confere o vídeo lá e aprenda mais sobre sistemas de arquivos. Beleza? Bom, dito então, lhe desejo um fortíssimo abraço.